barganhar com o Senhor, não o que nós queremos fazer para que o Senhor venha nos dar, mas é porque é do nosso Deus mesmo, de nós fazer a obra dele e ele cuidar de nós, amém? Você fazer a obra do Senhor e Deus cuidando da tua casa, da tua saúde. Então cada dízimo, cada oferta que você coopera na obra do Senhor, tenha certeza que essa sementinha está colhida em um terreno fértil, amém? Aleluia. Então, vamos continuar no espírito de oração, de louvor, de adoração. O nosso pastor já se faz presente, já vai assumir aqui o altar e vai dar continuidade ao culto desta noite. Eu creio que o Senhor ainda tem algo reservado para a tua vida. Igreja? Aleluia, Jesus. Nesta noite vamos estar assim, orando pelo dizimista, orando pelos ofertantes, profetizando uma bênção financeira, amém? Pelos dizimistas, dos ofertantes. E eu creio que o Senhor vai estar abrindo grandes portas. Na sequência, vamos estar orando, apresentando também a vida do nosso pastor, que vai estar dando continuidade ao culto desta noite. Aleluia. Nós sabemos, igreja, que aos gastos, aqui na igreja, essa cadeira que está aí, que nós estamos sentados, é porque alguém ofertou e os pastores foram ali e compraram. O purificador está ali, foi comprado. Então, tudo que tem aqui na casa do Senhor, tem seus gastos. Então, por isso, nós não podemos deixar de fazer a parte das ofertas. Aleluia. Vamos estar nesta noite orando pelos ofertantes, dizimistas, e seguindo orando pelo nosso pastor e passando a palavra para ele. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos e obrigado por essa primeira parte de louvor, de adoração. Meu Deus, te damos graça. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo nesta noite. Meu Deus, estamos ofertando dizimistas na tua casa, nas tuas mãos. Abre portas, meu Pai, para aqueles que estão necessitando de uma porta aberta. Toma as finanças da tua igreja, do teu povo nas tuas mãos. Meu Pai, venha retribuir 10, 100 vezes mais na vida de cada um, Pai, que tenha abençoado a tua obra. Meu Deus, nós também te apresentamos a vida do nosso pastor, toma ele nas tuas mãos, seja com ele, continua, Pai, usando, dando graça ao teu filho, e venha, Pai, falar conosco tudo aquilo que o Senhor já projetou nessa noite. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja aplaude o Senhor com queridos, glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém, povo de Deus. Está feliz? Dá glória a Deus aí. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom poder estar aqui, né, irmãos? Essa ocasião é um ocasião abençoada, onde nós desfrutamos, alimentamos, e nós temos comunhão, somos curados, abençoados, recebemos livramento, é bênção. Em especial, amados, hoje nosso culto da palavra hoje, é uma porção de Deus aqui para nós hoje. Você que trouxe sua Bíblia, abre comigo aí no livro dos Salmos. Hoje nós vamos meditar, hoje é culto da palavra hoje, Então vamos meditar no capítulo 1 de Salmos. Um salmo muito conhecido, mas precioso, muito rico. Este salmo, queridos, mostra a nossa vida como aqueles que dependem exclusivamente do Senhor, Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sexta-feira nós estaremos com a cesta profética. Estaremos aqui mais uma vez recebendo de Deus. Domingo vai ser um culto de jovens, vai ser uma bênção domingo. Agora, nosso culto de ceia vai ser de domingo agora 8, tá? Vai ser dia 7 ou 8 de junho, isso não fala na memória. Então vai ser de domingo agora 8 a ceia, mas domingo agora vai ser o culto na direção dos jovens. E estaremos aí, queridos, em andamento aí com a nossa vida espiritual com Deus, até Jesus voltar. Enquanto Ele não vem, nós prosseguimos nossa vida cristã prática,
Não esqueça disso, a vida cristã ela é prática. A fé sem obra, ela é a fé morta. Jesus disse que aquele que ouve as palavras e não as pratica é comparado. Ele chega a dizer assim: eu assemelhá-lo-ei ao homem que construiu sua casa sobre areia. Mas que ouve e pratica é comparado ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. É assim? Aí vem o vento, vem as intempéries, tudo impede contra aquela casa para derribar, e ela ficou fixa, ficou firmada, e aquela casa não caiu. Já a outra casa, a queda dela foi grande, porque estava sem alicerce. Estava sem o quê? Alicerce. Sem alicerce espiritual. Então a casa cai, né? Mas a palavra hoje é um alimento que vai nos dar uma sustentabilidade para nós continuarmos de pé, perseverando até Jesus voltar. É o nosso propósito. É o nosso propósito. É o nosso propósito. Até Jesus voltar. Não podemos, ainda mais agora. Ainda mais agora. Vamos ler a palavra de Deus. Salmos, capítulo de número 1. Está escrito assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Veja aí. É uma realidade, né? É o futuro do ímpio. A palavra de Deus, ela é inerrante. Ela é inerrante. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Pai Celestial, te adoramos nessa noite pela tua presença, em especial aqui hoje, quarta-feira, culto da palavra, onde nós vamos sermos edificados pela mesma, estruturados para esta palavra que é muito digna de toda aceitação, Senhor. Venha tirar o véu dos nossos olhos, venha trazer luz aos nossos corações, para que nós possamos entender, compreender, enxergar além do véu, ver a realidade do que o Senhor quer falar conosco. Sim, Pai, eu tenho certeza que cada vida voltará para casa hoje edificados, cada vida será suprido por esse alimento tão tremendo que nos sustenta, meu Deus. É como diz o profeta Abacuque, que ele ouviu a tua palavra e se sentiu alarmado. A tua palavra mexeu com ele. É o que a tua palavra diz em Romanos capítulo 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o que nos sustenta, é o que nos edifica, é o que nos estrutura, é o que nos dá uma base sólida para que nós possamos romper, para que nós possamos andar, Senhor, olhando para Ti, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ah, meu Deus, como é bom, aleluia, como é bom poder estar aqui. E eu quero ser grato a Ti pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor disponibilizou-a para todos nós. Obrigado, Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Amém, amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, tá bom? Deixa a sua Bíblia aberta para nós meditar
meditar. Hoje eu não vou pregar. Não sei se você vai entender. Hoje eu não vou pregar. Eu vou meditar com vocês hoje na palavra. Amém? Por isso é bom você deixar a sua Bíblia aberta para você meditar comigo, tá bom? Vamos meditar na palavra? Vamos ver comigo, olha para a sua Bíblia aí, vamos ler o versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita De dia e de noite. Só estou ouvindo a irmã Elza. Vamos lá, toda aqui, 1, 2, 3. Antes tem o seu prazer e na sua lei. Não é só de noite? É só de dia? Dia e noite, né, Deus? Glória a Deus. O objetivo, queridos, o objetivo central do desejo de Deus é que nós nos fortalecemos no Senhor. Amém? O objetivo central, guarda essa palavra, nota aí, irmãos. O objetivo central do desejo ou da vontade de Deus é que nós nos estruturamos nele. Amém? Lá no capítulo 6, verso 10 de Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Agora, como que alguém fica forte? Como que alguém se fortalece? Como que alguém vai receber os sais minerais se ele não come, se ele não se alimenta? Como que nós, agora eu já vou entrar no cerne da palavra de hoje. Como que nós vamos receber vitaminas? Eu vou falar em uma linguagem simples também para você entender, tá bom? Como que nós vamos receber as vitaminas, os sais minerais, a seiva, se nós estivermos desligados? João 15, quem lembra o que Jesus falou? Eu sou a videira verdadeira. Toda vara que está ligada em mim, essa vai frutificar. Amém? Essa vai dar muito fruto. João 15, 16, a Bíblia diz: não foi vós que me escolhistes, mas eu escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e para que vocês deem, ou para que vocês possam dar muito fruto, e esse fruto ele vai permanecer. Se você abrir sua Bíblia no capítulo 11 de Romanos 11, 17, a Bíblia faz menção da videira. Isso aí é um versículo que vai fazer um paralelo com João 15, sobre a videira. Nós que éramos oliveira brava, fomos enxertados na videira verdadeira. Amém? Ou seja, hoje nós estamos em Cristo. Vou falar de novo, ver se aumenta a glória. Hoje nós estamos em Cristo. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: assim que alguém está em Cristo. Vamos lá comigo? Assim que alguém está em Cristo. Segure. Assim que alguém está em Cristo. Essa palavrinha em no original significa dentro. Significa o quê? Em Cristo, dentro. Aí eu vou fazer você entender. Por isso que nós fomos mesclados, formamos um só corpo, porque estamos nele. Nós nele e ele em nós. Aí hoje eu quero falar aqui
subordinado ao tema árvore frutífera. Árvores frutíferas. Que para recebermos os sais, a seiva, nós temos que estar enxertado nele, em Cristo, nele. Fora dele não existe vida. João 14,6, ele falou: eu sou o caminho, a verdade. Irmãos, fora de Cristo não há vida. A verdadeira vida é só em Cristo. Nós vemos aqui o final do livro, no verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O final do ímpio é isso aqui, vai perecer. Ou seja, se ele continuar nos seus maus caminhos, nos seus pecados, mas se ele reconhecer os seus pecados e receber Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, então ele vai ser colocado em Cristo, ele vai ser enxertado em Cristo. Aí agora prossegue: assim que alguém está em Cristo, nova criatura. Aí ele vai ser regenerado. João capítulo 3, Jesus falou para Nicodemos, ele vai nascer de novo, ele vai ser enxertado, vai ser transferido em Cristo. E agora, queridos, ele vai se tornar, diz comigo, uma árvore frutífera. Uma árvore o quê? Frutífera. Uma árvore frutífera. Porque ele se tornou uma nova criatura e está em Cristo. Foi enxertado. Hoje não vive mais eu. Você tem muita gente por aí que fala que está em Cristo e quer fazer a sua própria vontade. É eu. E Cristo sempre vai ficar de lado. Esse aí não está em Cristo. Porque quem está em Cristo procura entender, como diz Romanos 12, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você passa a entender, aí você começa, querido, a viver a sua vontade. Porque Jesus sempre falava que ele estava ali como servo para fazer a vontade do Pai, porque ele estava no Pai. Tanto em João capítulo 17, ele chega e diz assim: ó, eu e o Pai somos um. Ele chegou a dizer, quando perguntaram ele quando ele estava com fome, ele respondeu assim: ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quer ver um texto básico para calçar isso aqui? João capítulo 4. Jesus está com fome e com sede, está caminhando. É claro que no projeto eterno tinha uma mulher samaritana para ser salva, mas Jesus poderia ir muito bem com os discípulos, porque ele mandou os discípulos ir comprar comida. Ele mandou ele comprar comida, os discípulos comprarem comida, e eles foram. Ele poderia ir lá comprar comida com os discípulos, mas ele tinha o seu plano e já havia estabelecido uma vontade de Deus a ser feita ali na vida de uma mulher que ao meio-dia, a hora sexta, ia para o poço beber água. E o Senhor já havia marcado o encontro. É igual hoje aqui, ó. Deus marcou o encontro conosco aqui hoje. É igual nesse culto aqui, ó. Deus marcou o encontro. Não foi por vontade que nós estamos aqui, meu amado. E olha que quando a mulher chegou lá no poço, quem já estava lá esperando ela? Quem foi? Jesus. Quando você saiu da sua casa, Jesus já estava aqui te esperando. É só para você entender. Claro que ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Está na tua casa, está em todo canto. Só você entender que ele está em todo canto. Mas para uma compreensão melhor que da palavra, ele já estava aqui, assim como aconteceu com a mulher samaritana. Então, eu estou falando sobre fome. Jesus estava com fome, e a sua fome física, não fez ele ir comprar comida com os discípulos, porque a sua fome espiritual era fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Marcar o encontro com a samaritana ali no poço.
mudança tremenda, amados irmãos. Então ele com o Pai era um só. E nós, por estar nele, também estamos nesse grau de espiritualidade, por fazer parte do corpo de Cristo. E ao estar nele, agora, queridos, nós estamos ligados nessa videira. Lembra João 15, eu sou a videira. Estamos ligados, estamos colados, tá? E esse enxerto mescla. Esse enxerto que aconteceu conosco, baseado em Romanos 11:17, fomos enxertados na videira. Esse enxerto houve mesclar, uma unidade, se tornou um só. Aí somos edificados, aí somos nutridos, aí somos fortificados, aí somos orientados. Somos orientados a seguir, somos fortalecidos a não desistir, a continuar. Aí o nosso lado humano quer que você para. O nosso lado humano faz você enxergar barreiras. Mas o seu lado espiritual, como diz Paulo aos Romanos, mas o homem espiritual, Romanos 5, mas o homem espiritual que está aqui dentro, irmãos, que é nutrido não pelos sais físico, pela comida que perece, mas pela comida espiritual. O fortalecimento espiritual faz você não desistir em meio às lutas. O homem Jesus que estava ali no Getsemane olhou para o Pai e viu a pressão, o sangue transformando em o suor em gota de sangue. Ele quis parar, ele quis desistir. Ele chegou até dizer: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas o Cristo, o Machia, o ungido que estava ali dentro dizia: você está aqui para fazer a vontade. E ele falou para o seu Pai: que não seja a minha vontade. A minha carne quer parar, a minha carne quer desistir, porque eu sei, já estou sentindo a ânsia da morte, eu quero desistir. Mas no ser espiritual, quero fazer a vontade do Pai. Ele chegou a dizer: que não faça a minha, mas que faça a tua. Isso aqui não mostra um exemplo muito grande da minha e também da sua vida. Que quantas vezes, fala para mim aqui, eu sou o primeiro, quantas vezes nós pensamos em parar? Aleluia. Quantas vezes pensamos em desistir? Quem já pensou alguma vez em parar? Levante a mão, senão eu deixo para você de qualquer, tá? Eu sou o primeiro. Eu já pensei que eu venho desistir, irmãos. É o que você projetou. Vamos partir para o lado físico. Você projetou e tentou, e você pensou em parar, pensou em desistir, mas você se sentiu algo que lhe impulsionava a você continuar. Por quê? Porque nós, com a ótica humana, nós enxergamos aqui, mas Deus, se você serve, Ele já enxerga lá na frente. Ele sabe que você não pode parar, que você não pode desistir. Satanás quer que você pare, quer que você desista. Mas o Deus eterno está sempre te ativando. A palavra nessa noite é uma palavra de ativação, que é para você continuar, que é para você prosseguir, porque há um ser espiritual dentro de você que ele impulsiona a você seguir avante. Aí você vai: eu não vou parar, eu não vou desistir, não, nada disso. O diabo está doido que eu paro, o diabo está louco que eu desisto, mas quem me chamou foi Deus, quem me chamou foi o Pai, então eu vou continuar. O Senhor está alertando a nós. Por que você está aqui? Que você foi inserido, vou dar a palavra, você foi injetado. Amém? Irmãos, a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, traz muitas tipologias para um bom entendimento nosso, comparando ou palavras comparativas para com Israel. E uma
dessas palavras que apontam para Israel é Israel como árvore. O Senhor, por muitas vezes, chamou de Israel como oliveira. Amém? Figueira, videira, árvores. Aí vem Jesus aqui, que Jesus, irmãos, é o cumprimento de todo o Novo Testamento. Jesus é o cumprimento. E falando em árvore, a Bíblia diz, no capítulo 2 do Gênesis, o Senhor, no jardim do Éden, lá está, tanto de Gênesis como de Apocalipse, que começa falando sobre a árvore e termina falando sobre a árvore da vida. Tanto a árvore da vida como a água da vida. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. A árvore da vida e a água da vida. Mas o texto em apreço aqui é a árvore da vida, que está relacionada ao próprio Cristo como a árvore da vida. Gênesis começa falando sobre a árvore da vida e Apocalipse termina falando sobre a árvore da vida. Se você ler as cartas do Apocalipse, Apocalipse 2 ao 3, você vai ver o Senhor faz uma promessa, que ao que vencer, darei a comer do fruto da árvore da vida. Irmãos, isso aqui está relacionado ao próprio Cristo. Tipologicamente falando, a Bíblia faz menção dessa árvore que aponta para o próprio Cristo sendo a árvore da vida, que nos alimenta, que nos nutre. Somos edificados, e ao estar nele, em Cristo, irmãos, somos fortalecidos. Aqui o capítulo 1 aqui de Salmos, o salmista faz menção do varão ou da varoa, que ele é um bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa que ele é feliz. No original aqui, vai também apontar esse varão, essa varoa, como abençoados. Amém. Abençoado. Aleluia. João Ferreira de Almeida, um padre que traduz a Bíblia do inglês para o português nosso aqui, colocou a palavra bem-aventurado. Mas no original, uma das palavras relacionadas aqui é abençoado. Bem-aventurado. Feliz é, abençoado é o varão, ou a varoa, que está edificado, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos queridos, isso aqui fala de vamos assim, uma palavrinha mais com base bíblica, e é Paulo que diz aos Romanos que o Espírito ele arde em ciúmes, ele tem ciúmes por nós. É um tipo de ciúme, sabe? Só para você entender, de um zelo de Deus. Por isso que nós somos chamados santos de Deus. Por que somos chamados santos? Porque a palavra santo significa separado. Ou seja, o Senhor nos separou para Ele mesmo. Glória a Deus. O Senhor nos separou para Ele mesmo. Então, Ele não quer jamais que nós nos contaminamos, nos sujamos com o Egito, que de lá Ele já nos resgatou. Então, Ele está nos dando umas ordenanças para nós não ter comunhão, comungar é ter relacionamento. Para nós não seguir o conselho dos ímpios. Não seguir o conselho. Então você tem que cuidar. Amém? Amém, Jesus. Não se deter no caminho dos pecadores. Tem que ter cuidado. Mas não se assentar
Vai ter alguma coisa que nos edifica? Não tem nada por essa, só fofoca, mentira. E assim vai. Nós sabemos muito bem. Então o Senhor está nos proibindo de ter comunhão, comungar, de ter relacionamento com esse tipo de pessoa. Para quê? Para nós não nos contaminarmos. Porque nós somos nação eleita, povo adquirido, separado. Aí eu posso falar sobre o ciúme. Se o Espírito Santo é aquele ciúme, ele era ciúme por nós, então temos que ter um ciúme. Por isso que ele nos separou. Esse povo que é meu. Amém. Você me pertence. Você é meu filho, você é teu. Você é minha, você é meu. É só por isso que ele não quer perder nenhum de nós. Porque ele te ama. Amém. Amém. Então, ele vai e nos faz. E faz uma comparação nos mostrando como uma árvore plantada junto à ribeira de água. Quando ele fala sobre esta árvore plantada junto à ribeira de águas, que são mananciais profundos, um jorrar. Voltando a falar em João capítulo 4 sobre a samaritana, que ele fala para ela: mulher, se tu beber desta água desse poço aí, tu vai ter sede, mas se tu beber da água que eu vou te dar. Ele está falando desses ribeiros de água, águas profundas. Águas profundas. Aquela mulher estava bebendo água. Vamos ter declaração que eu já falei isso aqui, só para você lembrar. Te amo, Jesus. Quando a mulher está indo, e ele fala assim: vai lá, mulher, chama o teu marido. E ela fala: eu não tenho marido. Ele responde: muito bem, você falou que você não tem marido, porque você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Sabe o que ele está falando? Tu está bebendo água errada. Glória a Deus. Tu está bebendo água errada. Porque tu teve 5, e esse que você tem também, filha, também vai ter. Está bebendo água errada. Mas a partir de hoje, se tu beber da água que Glória a Deus. eu vou tirar a palavra lider Meu e Deus. ficar só com eu. Da água que ele está dizendo, eu sou a água viva, eu sou. Mas se tu beber da água que Aleluia. vamos ter essa palavra, lider, né? Lider, vamos dizer, sou eu. Da água que ele está mostrando que ele é a água viva. Aí continua o texto falando que esta fonte ela vai jorrar. E o jorrar aqui fala só mananciais de águas profundas, que é ele próprio. Se você ler Deuteronômio 8, Glória a Deus, Senhor. vai nos mostrar, amados Te irmãos, amo, Jesus. essas Glória a torrentes de águas vivas, mananciais profundos, para saciar, tipologicamente falando, Canaã representa o próprio Cristo, que ao enviar eles para Canaã, o Senhor está os levando na tipologia bíblica para Ele mesmo, mostrando que Ele é a água viva, que Ele é o pão vivo. Glória a Deus. Eu vou lembrar, Glória a Deus. eu preguei algumas vezes, ensinei para os irmãos falando que a maioria pereceu no deserto, e a referência é 1 Coríntios capítulo 10, nem todo o capítulo 10 para você entender, 1 Coríntios 10, que eles pereceram no deserto por não entender o verdadeiro sentido da mensagem. Eu já preguei isso aqui, e vou falar para você lembrar de novo. Eles não entenderam por que murmuravam, não tinha água, não tinha pão, murmuravam pelo sol quente, murmuravam por pouco, e Deus cuidando, Deus colocando a nuvem, colocando de fogo, tirando da rocha, mandando carne, mandando maná, e o povo murmurando, porque eles não entenderam, irmão. Tem gente que está com 10 anos na igreja, 100 anos, e não compreendeu nada ainda da sua de Deus. Não compreendeu nada ainda. Por esse motivo, que em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo para os irmãos, eu peço a
vocês, para que vocês não sejais ignorantes. Ignorante é o quê? Em relação às coisas de Deus. Porque hoje nós estamos ligados na videira, aconteceu um mesclar, vivemos por ele, somos alimentados por ele. Você tem que entender as coisas do Pai. Aí a Bíblia diz, em 1 Coríntios 2, versículo 14, que o homem natural não entende ao ímpio, mas nós temos o Espírito. E Paulo chega a dizer que nós temos a mente de Cristo. Para quê? A mente de Cristo, para você entender, para você compreender. Para você entender, compreender qual é a boa, qual é a agradável, qual é a vontade de Deus para com a sua vida. Então isso faz com que nós cresçamos cada dia, meus irmãos, ao nos alimentarmos do fruto que esta árvore nos dá. Nos alimentarmos do fruto que esta árvore nos dá. Para o quê? Uma palavrinha muito importante. Para sermos edificados. Fala comigo? Para sermos edificados. Para sermos o quê? Edificados. Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia. Para sermos edificados. Nós fomos enxertados em Cristo para vivermos em uma união orgânica com Ele. Fomos edificados em Cristo para vivermos em uma união orgânica. Amém. É uma união orgânica. É isso aqui, irmãos. Ó. Glória a Deus. Entre nós como corpo. Aleluia. Amém, Deus. A igreja não é uma organização com muito tempo aí. Por isso que o homem está dominando tudo aí. É tudo como eles querem, fazendo assim, e criando coisa para movimentar o povo, e tal, e tira aquele preto, e faz como um palco, colocando luz, é tudo movimento, vendo a obra de Deus como uma organização. A igreja é um organismo. Ei, a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. Eu vou dizer para você, é um organismo vivo. É um organismo vivo que tem que esse organismo vivo para você entender que nós somos o corpo e ele é a cabeça desse corpo. Ele é a cabeça desse corpo. Ele que domina, ele que alimenta, ele que opera, ele que faz. Tudo ele faz, a coisa da cena, ele que faz tudo. Somos um organismo vivo e você é um organismo vivo. Irmãos, essa igreja tem dono. Mateus 16:18. Mateus 16:18. Foi Jesus que disse: esta é a minha igreja. Se você ler Apocalipse 3:20, está se cumprindo hoje. Como assim, pastor? Jesus está batendo na porta de muita igreja. Ele está dizendo: esse é a sua porta e bato. Quer dizer, Jesus está por lá de fora. Aqui vai ser assim, vai ser assado. Eu que mando, a igreja é minha. Eu que como na cadeira. Eu fiz isso. Aqui está tudo. A igreja é minha. Eu que mando. Aqui assim, assim. Jesus está por lá de fora. Isso não é organismo. Isso é organização. Ódio humana, visão humana, liderança humana, liderança do homem. É assim, assim do meu jeito, vou fazer assim. Se nós buscarmos verdadeiramente a vontade de Deus para o nosso dia como igreja, não vai ver. Até um dia eu li um livro, lê depois, procura lá no culto, você vai encontrar um livro chamado O Evangelho que Paulo nunca pregaria. Eu já falei sobre esse livro aqui. Um evangelho que Paulo nunca pregaria. Aí o autor prossegue: em nossos dias, será qual igreja que Paulo congregava? Ou que Paulo ia congregar? Aleluia. Glória a Deus. Em nossos dias, será em qual igreja
só humana. Sou humano. Visão do homem. Glória a Deus. Não podemos esquecer que nós somos enxertados. Amém, queridos? Amém. E que Glória a Deus. foi dispensado para nós. Amém, Jesus. Glória a E que foi Deus. dispensado para nós essas águas profundas. Se você ler Ezequiel 47, você vai ver qual é a vontade de Deus para com a sua igreja. Deus não quer você comer pedaço de beirada, não. Deus não quer que você ande na água, arregaçando aqui a calça aqui, ó, para ficar com a água aqui. Deus falou para Ezequiel, eu não quero que você entre com a água só pela cintura, pelo peito. Já para você entender, Ezequiel, eu quero que você mergulhe. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu quero que você mergulhe, Ezequiel. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias 33:3, clama a mim, respondei-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Deus sempre quer que você vá mais no profundo. Deus sempre tem coisas maiores. Nossa visão que tem muitas vezes é limitada. E limitamos Deus agir, Deus trabalhar, mas a visão de Deus é muito maior. Glória a Deus. Aleluia. Aí, pela nossa pouca fé, pela nossa visão pequena, medíocre, nós impedimos Deus fazer coisas grandes nas nossas vidas. Quer ver uma coisa? Maria também falou. João 11. Jesus veio. Aí Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, eu mandei uma mensagem para o Senhor, e o Senhor demorou de vir. Se você leu o texto, foi mandado o recado para Jesus. Chegou a dele ao recado. Mas como ele sempre quer fazer coisas maiores em nós, vou falar de novo, gente. Mas como Deus quer fazer sempre coisas maiores para nós, em nós, aí nos prova a nossa fé. Porque Jesus falou assim: vamos pegar um pouquinho aqui, vamos segurar aqui. Isso passou 4 dias. E lá já tinha sido morto, já estava morto, ó. O corpo já estava em decomposição já. Aí Marta disse: Senhor, chegou atrasado demais. Demorou demais. Mas quem disse? Irmã, mira ali. Quem disse que o teu Deus chega atrasado? Quem disse? Quem disse que o teu Deus ele perdeu a hora? Será que Deus perdeu a hora? Será que Deus perdeu o controle do tempo? Irmão, ele é criador do tempo. Ele que criou o tempo, estabeleceu as estações e os tempos. Quer dizer o quê? Ele está no controle de tudo. Todas as coisas estão no controle dele. Ele é soberano pela sua soberania. Ele está olhando tudo, vendo tudo. Fique em paz. Se está demorando um pouquinho, é porque tem coisas maiores para ser feita. Se está demorando um pouquinho, é que Deus está trabalhando, Deus está lapidando, Deus está mexendo, Deus está provando a sua fé. Mas cuida só mais um pouquinho. O teu Deus não atrasou, não perdeu o controle. Ele sempre chega na hora e no momento certo. Eu senti, levante a mão, querido. Eu estou sentindo a presença dele aqui.
crescer aquele caulezinho. Demora quantos anos? 4 anos de alimentação, para crescer aquele caule. E esses 4 anos, ele vai só crescendo as raízes para baixo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Tem resposta de Deus Obrigado, aqui. Senhor. Tem resposta de Deus para alguém. Ela subindo a resposta de Deus para alguém aqui. Irmão, você está crescendo. Você está se estruturando. Você está se edificando nele. Você está se estruturando. Você está crescendo. Percebe? 4 anos já com o Giovanni. Aquele balão só crescendo para baixo. Aí, quando passa os 4 anos, aí começa a nascer o primeiro lobo. Obrigada, Pai. Aí vai crescendo, mas está lá, ó. Glória a Tem Deus. as tempestades, os furacões, são os tornados. Vem os furacões, vem os tornados, e o bambu balança para lá, e o bambu balança para cá, e o arranca, balança para lá, aí balança para lá, e o bambu balança para lá, balança para lá, e o arranca, não se arranca, porque tem raiz. Eu lembro da cantora Sara Farias, né? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz. Aguenta chorar, eu chorei. E aí agora você vai te ver se acontecido. E aí porque raiz é uma maravilha. Porque você tem raiz. Porque pessoal, olha para cá comigo, você pode ser que na raiz ele não aguenta. Você não aguenta. Passou por tanta prova, passou por tanta luta. Aí você fala, é porque eu tenho raiz. A minha árvore tem raiz profunda. Vai buscar os ribeiros de água longe. Vai buscar os ribeiros de água longe. Vai se alimentar, vai se fortalecer. Balança para lá, balança para cá. Mas está edificado. Edificado. Estou edificado. Percebeu que você agora está mais madura. Percebeu que você agora está mais estruturada. Está mais firme, né? Está mais firme. Firmeza. Percebeu? Você está mais firme agora. Antes você explodia. Ah, é assim? É igual o menino calor do Zé, né? Eu quero. Agora você está entendendo o mistério. Está entendendo o mistério de papai. Está compreendendo tudo. O inimigo fica doidinho que você faz a besteira, nada disso. Eu estou bem, eu estou em paz. É igual para Jó, né? Viu Jó naquela situação. Jó, misericórdia, Jó. Jó, amaldiçoe Deus, morre, Jó. Está doida, mulher? Está doida? Deus deu tantas bênçãos para nós. Eu era o homem mais rico do Oriente. Minha família é uma família abençoada. Deus me deu 10 filhos. Mas Deus tomou Jó, morre Jó, acaba com tudo, Jó. Desiste, Jó. Põe um quadro no pescoço, Jó. Não é nada disso, não é doida. Deus me deu. Deus tomou. Irmãos, ele falou isso quando veio a notícia dos 10 filhos morrendo. Jó está dizendo assim, que os filhos dele, e que é uma realidade nossa, os pais, irmão, os filhos não é nosso. Quem pensa que o filho é seu? Glória a Deus. Ele só te deu para cuidar. Aí você cuida, você como pai e mãe é um reflexo da paternidade de Deus. Amém? Você é um reflexo da paternidade de Deus. Mas é dele. Ele só não deu para cuidar, para zelar. Aí Jó vai falar, Deus me deu. É porque o diabo lutou.
Troca as palavras que vai traduzir a Bíblia. Deus tomou. Deus não tomou nada. É de Deus. Lembra de Ana? Quando foi entregar Samuel no templo? As pessoas, Ana, tu orou tanto para ter um filho, Ana. Como é que tu vai entrega, vai dar filho lá? Ana, irmão, Ana está entregando algo que não é dela. Ana está entregando algo que não é dela. Samuel já foi eleito, escolhido para serviço da obra. Mas ela só queria ter o privilégio de ter um filho, de gerar, de amamentar, de sentir o cheirinho, sabe? Aquilo só a mãe sabe, papai. Só a mãe sabe. Só que a mãe sabe. Que irmão igual mãe não existe. Mas a gente, pai quer ser, não tem jeito. Mãe é diferenciada. Mãe é diferenciada. É assim. Mas ela foi e devolveu o que não é dela. Pensa aí. Ana orou quase 25 anos para ter um filho. E ela, depois que o menino desmama, aí vai Ana. Não é simplesmente que ela vai cumprir um voto. Sim, ela vai cumprir um voto. Mas ali é um exemplo de que nossos filhos são de Deus. Amém? Os teus filhos é do Senhor. Por isso o diabo não pode tocar na vida deles. Pode a mãozinha para cima, vou profetizar agora. Por isso que Satanás não pode tocar nos teus filhos, porque os seus filhos é de Deus. É do Senhor. Eles têm a proteção de Deus. Eu quero profetizar livramento para os teus filhos. Para os teus filhos eu profetizo livramento na vida deles, saúde para eles. Em nome de Jesus. Amém, igreja viva? Então, meus queridos irmãos, isso é porque nós somos edificados. Fomos enxertados, pois estamos edificados no Senhor, com raízes profundas. Amém? Não esqueça disso. Raízes profundas. Vou ler só o versículo 3, né? Comigo já vou encerrar. Não dá mais para conseguir. Versículo 3: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação. Irmãos, tem uma vírgula aí, para um pouquinho. Estação própria, fala de tempo. Há uma jovem de Deus falando com você: tempo. Eclesiastes 3: ao tempo. Mas tem que entender isso, irmão. Vamos parar de ficar dando na parede, de ficar aqui com Deus. Vamos parar. Entende, compreende. Vamos parar de ficar aqui com Deus. Bora com na parede, Senhor. Vamos entender. Procurar entender, procurar compreender. Como diz Efésios, procurar entender qual é a vontade de Deus. Entender, compreender. Dessa forma, Senhor. Amém. Aí segue. E cujas folhas não caem. E tudo quanto próximo. É uma promessa para nós, queridos. Amém? É uma promessa de edificação, prosperidade. Porque nós somos uma árvore. Tipologicamente falando, somos uma árvore. Fomos enxertados nessa videira verdadeira. Estamos nele, dentro. Estamos em Cristo, dentro dele. Fomos mesclados, somos um só com ele. Eis a nossa grande realidade. Se você aplicar isso aqui na prática, irmãos, nada pode paralisar a sua caminhada. Se você aplicar isso aqui na prática, irmãos, você se edificará diariamente na sua vida cristã. Nada vai paralisar o seu caminho. Nada vai fazer você voltar atrás, porque você está alicerçado, enraizado. Conhece o tempo de Deus, sabe que você é uma árvore, sabe que você é uma árvore e está em Cristo. Aí você vai frutificar. Você vai frutificar, vai viver como homem ou mulher bem-aventurado. Lembra que eu falei? A palavra bem-aventurado, uma das significados dela
em Cristo, que é o abençoador, o dono da bênção, o que é Deus. Nós já estamos nele. Vou terminar agora falando o que você já sabe, mas é como diz Paulo, Filipenses 3. Eu não os canso de falar a mesma coisa, que é proveito para vós. Para aí, pastor. Quando Isaac abençoou Jacó, Rebeca falou assim: ó, disse, Jacó, vai para Padan-Aram, casa do meu irmão Labão, esconde lá por um tempo. Ou seja, tu já está abençoado. Isaac, ou seja, Isaú, por não valorizar o direito de primogenitura, não valorizou. Quem não valoriza as coisas de Deus perde. Quem não dá valor perde, irmão. Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida, coisas perecíveis, coisas passageiras. Só vai encher o bucho, daqui a pouco está com fome de novo. Acabou. Jacó foi esperto. Jacó entendeu o mistério. Lá no Val de Jacó, que Deus fez entender tudo que Deus tinha preparado. E disse para ele: qual o teu nome? Alguém fala que eu sou suplantador, sou enganador, sou daquele. Mas não, a partir de hoje, sua vida vai mudar. Tu não vai ser mais chamado de enganador, isso aqui, não. Você agora vai ser chamado de Israel. Tu agora será Israel, porque tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A partir de hoje, a sua vida nunca mais. Irmãos, isso que aponta para 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, a partir de hoje, Jacó, a sua vida nunca mais será a mesma. Sua vida vai ser mudada hoje. Vai ser um mistério. Tu não vai ser mais Jacó. Jacó é passado. Jacó não te pertence mais. Agora tu é Israel. Tudo bem? Jacó sai abençoado da casa de seu pai Isaac. E ao ir para Padan-Aram, ele vai para o deserto. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Ele vai para o deserto. Dorme no deserto. Jesus fez menção dessa experiência de Jacó lá em João capítulo 1, versículo 46 adiante. Jesus fez menção ao falar com Natanael sobre a sua experiência das pessoas que nascem de novo, que vivem debaixo das bênçãos de Deus. Jesus falou para Natanael: eu estou maravilhado, porque eu falei que eu vi você debaixo da figueira, mas a partir de hoje tu vai ver coisas tremendas, porque tu está debaixo da promessa. Tu está debaixo da promessa. Vem comigo, Natanael, vem comigo, me segue, que tu vai viver o extraordinário, porque a partir de hoje tu estás abençoado. Tu estás abençoada. Tu estás abençoado, meu irmão. Levanta a mão direita. Tu estás abençoado. Tu estás abençoada. A bênção do Senhor já está aí na tua vida, já está nas tuas mãos. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo agora. Fica de pé comigo. Respira fundo. Oh, aleluia. Respira fundo. Oh, glória. Para terminar, meu bem. Ei, irmãos, isso aqui aplica-se na nossa caminhada com Jacó, que mesmo atravessando pelos desertos, nós temos que entender uma coisa, Alessandra, que nós já estamos abençoados. Mesmo atravessando pelo deserto, outra lição: você não está só. Aquela pedra que Jacó põe como travesseiro aponta para a pedra que é Cristo. Aquela escada que Jacó fala,
Em outras palavras, eu sou aquela escada que Jacó viu. Lá em Gênesis 28, 10. Ou seja, quem está dentro, lembra disso? Quem está em Cristo dentro, mesclado, unificado. Não somos organização, somos organismo, corpo. Vamos viver as maiores experiências. Deus, igual Jacó, Deus permite passar pelos desertos, sim ou não? É igual Israel, Deus permite passar pelos desertos, mas Ele não permite nós passar só. Então Ele falou para Sadraque, Mesaque e Abednego: você vai passar na fornalha, mas não vai passar sozinho. Eu vou caminhar contigo lá dentro. E nenhuma chama, Isaías vai falar, e nenhuma chama arderá em ti. Tu vai ver fogo, mas não vai te arder. Tu vai ver fogo, vai ver tudo, vai passar tudo. Mas o Senhor está lá. Ele permite para quê? Amadurecimento. Percebeu que hoje você está mais maduro do que ontem, do que o ano passado? Ontem você era menino, na fé, você não tinha experiência. Hoje você está calçado, estruturado. Não é para pregar uma mensagem aqui de hoje, irmão. Você estava estruturado, vai voltar para casa. Que mensagem abençoada. Olha a Deus. O diabo pensa em você, o diabo vem contra a tua vida ao Espírito, como disse João capítulo 14, 16, que o Espírito vos fará lembrar todas as minhas palavras. Aí vem o Espírito Santo e vai você lembrar. Lembra daquele dia que eu usei o meu servo para falar contigo? Lá naquela pregação em Salmos capítulo 1, que você hoje é uma árvore plantada, que você tem uma raiz profunda, que você está estruturado, que você está edificado. Não dá ouvido para Satanás não, querido. Não dá ouvido para o inimigo não. Ele quer que você para, segue e vai avante. Mesmo que a árvore balança para lá, balança para cá, mas você hoje tem raízes profundas. Você hoje tem raízes. Gracioso Deus, lindo, eterno, soberano. Obrigado por essa porção tão maravilhosa. Espírito de Deus, continue falando, continue trazendo luz aos corações de hoje. Continue edificando cada vida aqui, Senhor, para que eles possam seguir avante, sem olhar para o lado, para o outro, e nem tampouco olhar para trás, mas olhar somente para Ti, Senhor. Olhar somente para Ti, Senhor Jesus. É o Senhor que é a nossa luz. Eu te agradeço por essa porção que nos está nutrindo hoje, nos edificando hoje, nos iluminando hoje, nos direcionando hoje. Lâmpada para os teus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Senhor ilumina, clareia, Pai, o nosso caminho, para nós não tropeçarmos, para nós não bater ali na parede, mas para nós chegarmos no nosso objetivo. E olhando para o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esse transportar. Obrigado por esses ribeiros de águas profundas. Obrigado por essa edificação da nossa vida espiritual. Quantos estão edificados pela palavra? Levanta as duas mãos para cima e aplaude o Senhor Jesus. Você que se edificou pela palavra nessa noite, enquanto você bate palma, abra a sua boca e glorifica o nome do Senhor dos Exércitos por aqui. Amém, meus irmãos? Pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Vamos dar missa apostólica agora. Pegou a Bíblia?
espada. Ela é luz, lâmpada para os nossos caminhos. Feche os olhos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Volte para casa com a unção desta palavra, com a luz dessa palavra, com o pão que esta palavra, que a força dessa palavra, caminhe com esta palavra, ande com esta palavra. Deus abençoe a todos.